E nós vamos falar de saúde, saúde mental, claro. E nós estamos aqui para falar sobre curiosidade infantil. E muitas vezes mães não sabem, apesar do século XXI, de toda a modernidade estar aí, da tecnologia incentivar, há tantas informações claras, muitas vezes, a gente tem que ficar de olho. Porque tem pai e mãe que não conseguem conversar com o filho, é impressionante. E não conseguem responder as perguntas. E parece que nos últimos anos as perguntas estão ficando mais difíceis ainda de pai e mãe saber responder. E como responder diante de tanta coisa que está acontecendo no país e que a gente precisa ficar atento. Como responder? De que forma responder? E hoje eu convidei o nosso psicólogo clínico, Elton Pereira, que veio para nos dar algum ponto de dicas e de informações. Porque, por exemplo, a Vanusa é mãe, já de um adolescente, entrando na fase da adolescência. Mas eu vou ser vó futuramente, claro, no futuro, né? Lá no futuro eu vou ser vó. E quando eu for vó? Que minha netinha ou meu netinho vier fazer perguntas. E aí? Como é que eu vou lidar com essas situações? Porque o tempo está passando e o mundo está trazendo novidades. Não é isso? Doutor, seja bem-vindo. É isso mesmo, bom dia para todos que nos acompanham nesse momento. Tem muitas perguntas que são feitas e às vezes os pais, mesmo que diga o mundo está moderno, não modernizou nada quando o assunto é perguntas difíceis, né? Parece que aquela dúvida do como que eu vou lidar com essa situação, né? Por mais que, como você falou, se modernizou, hoje a gente tem um acesso muito fácil à questão da internet, mas ainda faz parte daquela carga que os pais carregam de dizer assim, eu estou agindo da forma certa, é assim que tem que ser com o meu filho, respondo, não respondo. E quando a gente fala, Vanusa, dessa parte da curiosidade que as crianças apresentam, e aí a gente não fala mesmo de idade não, né? Vai desde o momento onde a criança ainda é bebê, onde ela não conseguiu ainda verbalizar através da fala, mas ela já consegue ali observar o seu redor, pegar um objeto, né? Você percebe que a criança ela tem uma certa curiosidade de entender como é que algumas coisas funcionam. Ela não entende nem não. Né? Não. Aí é que ela vai e coloca a mãozinha. Verbalmente ela ainda não consegue se comunicar, né, com os adultos, mas você percebe que por vários outros meios, o tato, a curiosidade, ela vai pegando uma coisa e outra ali, e aquele comportamento já é uma necessidade do ser humano, né, do bebê, de se comunicar, de tentar entender ali o que é que está ao seu redor. Até mesmo quando, acho que é um comportamento muito comum da criança, você vê a criança pegando um objeto e ela está ali muito curiosa em relação ao som que aquele objeto ele emite, né? Então ela testa com um objeto, testa com outro, ela quer tirar a dúvida dela ali a respeito, será que todos esses objetos têm o mesmo som? Então já é uma parte ali de despertar um pouco da curiosidade. E por mais que a gente hoje está numa fase onde realmente a vida é muito corrida, os pais eles têm essa dificuldade, às vezes, de disponibilizar tempo para os filhos, mas essa parte da curiosidade, ela não deve ser de forma alguma desincentivada, muito pelo contrário. É o meio que a criança, no decorrer ali do desenvolvimento, das fases da vida dela, ela encontrou para absorver o conteúdo. Ela precisa dessa curiosidade como caminho para ter as informações que ela necessita. E todas as vezes que os pais, eles estimulam, né, ou que eles se colocam justamente nessa posição de sentar, conversar com seu filho se já está numa fase verbal, tentar entender, dar uma devida atenção. Eu vejo muito, infelizmente, os pais falarem assim, você acha mesmo que depois de um dia inteiro de trabalho, do cansaço, das cobranças que eu recebo, que eu vou ter paciência para escutar uma pergunta boba do meu filho, para tentar responder para ele uma dúvida que ele tem de um jogo que não vai levar a lugar nenhum. Só que você tem que entender que para a criança aquilo é uma pergunta super importante, né? É a vida dele, é o contexto do qual ele está inserido. E tem uma parte super perigosa em meio a tudo isso, porque veja, se a partir de então a criança ela começa a perceber que os pais não são um caminho para que ela consiga sanar essas dúvidas, né, que elas têm, e aí vem a fase até dos porquês, né, que toda mãe, todo pai acaba falando sobre isso, ela vai encontrar outras estratégias, ela vai buscar outras estratégias para poder sanar essa curiosidade que é natural do ser humano. E aí é onde entra essa estratégia mais perigosa que eu estou falando. A criança ela pode, por exemplo, começar a fazer uso da própria internet para ir buscar essas informações.
ela pode em algum momento se aproximar de um outro adulto que talvez não vá ter essa sensibilidade que você pai, que você mãe teria de passar uma informação. E eu não falo não só a questão da sensibilidade, mas até o cuidado, o carinho, o amor. Eu tenho certeza que você, enquanto pai, enquanto mãe, jamais vai passar para o seu filho uma informação de forma brusca, de forma grosseira. Se você não ocupa esse lugar, né, dentro da estrutura familiar, de abrir esse caminho, de entender que aquilo é importante, essa criança ela vai buscar outro caminho, né, outra forma de obter essas informações que ela quer. E quando a gente fala dessa curiosidade, dessa importância de aprendizado e de estimular essa criança, aí vem aquela oportunidade que o pai e a mãe também têm de se informar mais. Sim. Porque às vezes você não tem uma resposta para dar de imediato e você não pode dar uma resposta muito chula, que é justamente o que você falou. Porque senão ele vai ficar mais curioso ainda, ela vai ficar mais curiosa ainda, e aí vai buscar os amiguinhos, vai buscar, como você mesmo disse, os adultos, e aí vem aquela história. Tem situações adversas na vida de uma criança até chegar à adolescência. E muitas vezes, quando você vê aquilo, dependendo de como você foi educado, se você não tiver essa noção, você vai passar essa mesma educação. E nos dias de hoje é difícil. Como a gente poder se comportar? Então a gente vai tocar em assuntos, que são assuntos que várias pessoas perguntam e que às vezes para você pode dizer, não, eu não sei como responder. O Ed disse algo aqui bem interessante agora há pouco pra gente, de que quando ele não sabia responder as perguntas que eram feitas pelos filhos, ele dizia o quê, Ed? Não sabia. Você não queria falar sobre um assunto mais, não era hora, mais adulto, né? E aí você diz, agora não é hora de você. Como reagir com essas perguntas e com as respostas? Por exemplo, tem situações adversas. O sentir, quando você vai saindo da criança para chegar na adolescência, muitas coisas acontecem, são os hormônios. E às vezes tem, menino, isso é feio. Sim. Nada disso, menino, isso é feio. Isso também pode trazer problemas. Pode, principalmente o reflexo de tudo isso na vida adulta, né? Então, de forma muito satisfatória, eu escuto aqui toda a sua preocupação, né, em relação a esse caminho, a esse questionamento que a gente está fazendo. Porque, veja, é isso que os pais têm que ter, né? Essa curiosidade de dizer assim, eu estou fazendo da forma correta, é o momento de passar essa informação, não é? E o conselho que sempre a gente orienta, né, nessa parte do atendimento à criança, que na maioria das vezes é um atendimento que o paciente é a criança, mas aí a gente tem que ter esse contato com a família, com os cuidadores, com os professores, aquelas pessoas que a gente diz assim, é a referência dessa criança. Muito do que a gente vai usar como regra na vida adulta, se você parar para pensar, e eu tenho certeza que você tem a sua também, você em casa que nos acompanha vai ter suas estratégias, quando você vai tentando voltar no tempo para dizer assim, como que eu comecei a pensar dessa forma, ou de onde que eu comecei a ter esse tipo de informação para enxergar essa situação. Aí a gente vai chegar nesses pontos de referência, que foram os pais, os professores, as pessoas ali da família que... Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, se fulano falou, é porque é verdade, né? Então a gente tem acesso a todas essas pessoas e a orientação sempre não vá pelo caminho do criar histórias fantasiosas, vou omitir algumas informações. O ideal é que sempre a gente vá pelo caminho da verdade, de falar para a criança realmente a verdade sobre o questionamento que ele está fazendo. Só que aí, lógico, vem a questão do equilíbrio, do bom senso que a gente sempre fala. Dependendo da fase da criança, um exemplo de uma pergunta que todos os pais acabam que fugindo, né? Mãe, pai, de onde eu vim? Como que eu nasci? Né? E aí o pai sempre vai dizer assim, tá, e agora? Me pegou. O que que eu digo para ele? O que que eu falo? Às vezes, naquele momento, a criança ela não quer saber sobre o sistema reprodutivo, ela não quer saber informações que o desenvolvimento dela está ligado ao sexo. Realmente, ela nem tem essa capacidade cognitiva de absorver essas informações. Às vezes, ela só precisa tirar uma dúvida de dizer assim, eu vim da barriga da minha mãe ou eu vim da cegonha ou eu mesmo. vim da cegonha. Vi até uma historinha que contava que os bebês nascem do repolho, entendeu? Ai, então, assim, um desenho que falava sobre isso. Então, você, lógico, enquanto adulto, pode ir muito mais além, pensar numa resposta mais complexa. Só que a criança, ela não está querendo essa resposta complexa. Então, nesse momento, a gente fala a verdade. A gente diz, você veio da barriga da sua mãe. E não precisa você entrar explicar... em muitos detalhes. Sim, explicar para a criança todo o sistema reprodutivo, o que aconteceu para que ela nascesse, né? A não ser que realmente você identifique que no caso ali já está na fase. Realmente você falar sobre, trazer alguns termos,
não transformar alguns assuntos como tabu, né? Às vezes a gente, enquanto construção familiar, acaba que criando algum tabu relacionado a sexo, a morte. Alguns assuntos a gente vai deixando ali na caixinha do nunca vamos falar sobre isso, né? E aí no futuro, obviamente, a criança ela vai chegar na fase adulta e tudo, e ela, dependendo de como que você lidou com essa fase, né, você pai, mãe, criador, cuidador ali daquela criança, ela pode sofrer essas interferências. Hoje, Vanusa, o que a gente mais se depara na clínica, principalmente quando a gente fala de atendimento hoje de crianças e adolescentes, é o reflexo de uma criação superprotetora, onde os pais realmente tentaram proteger os filhos de absolutamente tudo. E não estão protegendo de nada. E no final das contas não estão protegendo de nada. Infelizmente, cada vez mais os pais têm criado crianças mais frágeis. Porque realmente, no teu controle, né, você vai conseguir evitar muita coisa. Mas em algum momento aquela criança, ela vai para a sociedade, ela vai para a vida adulta, ela vai para o mercado de trabalho. E lá as pessoas elas não vão ter todo o cuidado que você, enquanto pai, teve em relação a essa superproteção. Então é necessário também que a gente dê uma relaxada no sentido de dizer assim, eu preciso que a minha criança, que o meu adolescente, ele tenha experiências, que ele entenda como é que a vida funciona, eu preciso dizer não, eu preciso mostrar para ele as dificuldades que a gente tem em relação a manter a casa, a parte financeira. Só que a movimentação que a gente vê dos pais hoje é a contrária. A gente diz, eu vou pelo caminho do esconder tudo do meu filho para que ele não se preocupe com nada, para que ele não tenha nenhum tipo de preocupação. E isso não está certo. Infelizmente, está errado. Pronto. Então, hoje você acabou, de uma certa forma, deixando bem claro para toda uma sociedade, principalmente pais e mães, que está na hora também de conversar um pouquinho mais sério, de mostrar um pouquinho mais, bem diferente de antes. Por exemplo, eu não vou mentir para você, na minha fase, as pessoas dizem assim, olha, não fala certas coisas, não discute certas coisas perto de algumas crianças, perto dos seus filhos. Isso não é para criança, porque isso não é para criança, isso não é bom, isso vai mexer com o psicológico dela. Mas eu me recordo muito bem, mulher que sou hoje e adolescente que fui, quantas situações adversas, porque quando você mora dentro de uma casa, onde os familiares estão ali todos juntos, não adianta a gente ser hipócrita. Tem situações que não tem como você evitar. A sociedade quer fazer isso acontecer na sua mente, mas isso não é verdade. Tem situações que você consegue evitar, tem outras que não tem como você evitar. Quando você fala de crianças frágeis, de adolescentes frágeis, será que não é muito isso? Você quer criar um mundo encantado, quando na verdade ele não é tão encantado assim. Não é tudo, mas talvez essa fragilidade toda esteja acontecendo porque criamos realmente um mundinho onde o mundo encantado existe. Isso não é real. Exatamente. E olha, hoje eu, no atendimento clínico, né, eu escuto discursos no sentido de dizer assim, eu precisava que meus pais tivessem deixado eu quebrar um pouquinho mais a cara. Hoje eu não consigo fazer absolutamente nada porque eu tenho uma tendência muito forte de desistir. Porque eu acho que tudo vai ser fácil. E do medo, né? Parece que o medo está muito persistente na vida das pessoas. Essa bolha que você falou, né? Essa bolha de proteção, de achar que tudo se resolve, de que tudo é muito fácil. E aí, na vida real, o adulto ele vai ver que não é assim que a coisa acontece, né? E aí, Vanusa, vou um pouquinho mais além em relação a esse comentário que você fez, porque, veja, realmente, para tudo na nossa vida, vamos dizer, você vai fazer uma preparação profissional. Então, tem um curso, tem uma pós, tem uma especialização. Só que para ser pai, para ser mãe, não tem. Não tem um curso, não tem um apoio, e não os tem... filhos são diferentes. Nunca o primeiro filho vai ser igual ao segundo. Mesmo uma questão quando a gente fala de gêmeos, né? São pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. E aí você pai, você mãe, não tem nenhum problema a gente buscar ajuda. É melhor que você tenha a sua dúvida e você vá para um profissional para ele lhe dizer, olha, tá certo, é desse jeito mesmo, do que você ter a sua dúvida e não buscar ajuda profissional e ficar na incerteza, eu estou conduzindo a situação da forma correta ou não. Então, se não sabe, se está com dúvida, busca um profissional, seja um psicólogo, um acompanhamento às vezes na escola, alguma coisa que possa abrir para você o caminho, de dizer, estou agindo correto, não estou agindo, o que é que deve ser mudado de alguma forma, e entender também que a gente realmente está numa nova fase, e é uma fase de muito adoecimento principalmente pela questão da ausência do diálogo, né? As crianças elas não conversam, os pais também de alguma forma tentando deixar elas no local dela. Acha que é muito bom as não tais perguntas. Ai, que bom, meu filho está bem onde ele está e não está. Sim. E não está.
E essas perguntas que a gente fala a respeito do próprio aprendizado, de estimular ou não, é algo muito importante de se falar, porque a gente chama atenção também para as perguntas mãe e pai. Se não sabe, diz que não sabe, mas que vai atrás da resposta. Sim. Isso é bom? Nossa, perfeito. Você lembrou uma estratégia que a gente utiliza na clínica, porque veja... A gente não sabe de tudo. Exatamente. E a criança, ela precisa saber disso. Ela precisa entender que você realmente não Nem sabe tudo de vai tudo. ter a resposta. Então, no momento que você se depara com um questionamento que realmente você não sabe responder, ou então você não sabe contornar a situação, não fantasie, não crie histórias. Você senta com a sua criança, se for na fase ali já verbal, né? E aí você fala para ela, olha, eu também não sei responder, mas vamos fazer o seguinte, vamos junto buscar a informação? E espera que a mamãe vai te dar essa resposta. E não aí, vá atrás dessa resposta com outra pessoa. E aí tem que ser realista, né? E vocês podem fazer isso juntos. Hoje a gente tem a ferramenta mais poderosa na palma das nossas mãos, onde qualquer dúvida pode ser solucionada de forma imediata. E aí você, enquanto adulto, faz uma leitura rápida ali, busca aquele conteúdo, filtra e dá a resposta para o seu filho. E no momento também que você sabe responder à curiosidade dele, que você sabe passar a informação, o ideal é que você incentive ainda mais a ele a dar continuidade. É o momento que a gente diz assim, você teve uma curiosidade sobre isso aqui. Olha, tem esse joguinho que ele, vamos dizer, uma curiosidade matemática. E como que faz isso? Tem vários joguinhos que vai poder incentivar ainda mais. E jogo que eu falo, vamos evitar as telas, né? Vamos procurar aquela coisa mais manual mesmo, mais capaz de despertar os nossos processos cognitivos. Até as palavrinhas cruzadas ajudam nessa hora, sim, né? Tudo. As brincadeiras, elas ajudam. Então você sana a dificuldade e ainda dá meios para que ele se aprofunde, para que ele dê continuidade. Porque tudo isso, essa curiosidade e esse sincronismo em relação ao apoio dos pais, vai ajudar a criança a desenvolver áreas do cérebro, a parte da criatividade, a cognição vai melhorar. Então é muita coisa envolvida para a gente levar em consideração a nossa sobrecarga enquanto pai, enquanto mãe e dizer assim, não vou dar isso para o meu filho porque eu me sinto cansado, estressado, eu tenho muita raiva com facilidade. Aí é um problema que já não é da criança, é um problema que é seu, né? Por isso que hoje a gente fala muito da questão da gravidez planejada, né? A gravidez planejada, ela vem para levar em consideração esses fatores. A fase de trabalho dos pais, se realmente existe uma condição financeira naquele momento, né? E aí tudo se organiza melhor para que você consiga entender que aquela fase existe e você vai ter que arrumar tempo de algum local para dar conta disso. Elton, é muito bom a gente conversar com você. Sempre quando você vem aqui, eu fico mais observando porque eu quero muito aprender e quero que você, mamãe e papai, aprendam também. Quando ele fala tudo isso, a gente chega à conclusão de que realmente, Ed, você fez o certo. Né? O certo é isso. É você poder levar a certeza das coisas. Por exemplo, a partir do momento que você diz, olha, a mamãe não sabe, mas a mamãe vai se informar e espere a resposta junto com a mamãe, ou vamos junto para a gente ter essa resposta, você já está trabalhando o psicológico do teu filho para ele entender que se em casa, onde ele tem um amor incondicional, a resposta não chegou, fora ele também não vai encontrar a melhor resposta. Perfeito. Então você já vai trabalhando também esse aprendizado, esse cuidado, esse zelo, esse estímulo não tem que vir de outras pessoas. O combate é o imediatismo, né? Você não precisa na hora saber. Sim. Vamos buscar juntos até encontrar a resposta. É muito bom. Eu gostei demais. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Elton? Você que gostou da nossa conversa, você pode me encontrar lá no @PSI Elton Pereira. PSI Elton Pereira, Elton com E mesmo, tá? E aí tem outros conteúdos relacionados à saúde mental e aí também você pode interagir, conversar. Se ficou alguma dúvida também, você pode mandar claro. a sua pergunta que eu Quer dar mais alguma que... dica para quem está assistindo o nosso programa ou tá tudo tranquilo? Vanusa, no geral, o que a gente tem que fazer é sempre ter essa sensibilidade de entender que realmente você pai, você mãe, você cuidador é o responsável pela criança e de certa forma a criança ela é isenta desse processo de tomada de decisão no sentido de dizer assim, ele que vai ter que resolver ou então ele que vai ter que buscar as estratégias. Não, é você enquanto adulto que vai ter que procurar as alternativas para saber se eu estou indo pelo melhor caminho. Então não dá para a gente se isentar, não dá para simplesmente entregar uma tela para a criança e dizer assim, meu problema está resolvido. Ele está resolvido de forma muito passageira e eu tenho certeza que lá na frente, quando essa criança se tornar um adulto, um adolescente,
todo esse contexto que não foi trabalhado agora na infância, ele vai refletir como forma problemática e, na maioria das vezes, o desenvolvimento de um transtorno emocional de coisas que poderiam ter sido evitadas. E hoje é o que mais tem, estudos comprovando que o contexto emocional que eu vivencio hoje enquanto vida adulta começou lá na infância, poderia ter sido evitado, então. Verdade, verdade. Ainda dá tempo de você se preocupar, porque onde existe vida, existe tudo. A gente quer agradecer de coração a presença sua aqui no nosso programa mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito bom.